Bom dia a todos. Eu estava gravando uma live anteriormente, acabou desligando tudo. A bateria do aparelho aqui acabou descarregando. Eu estava citando sobre as duas vozes, não sei se alguém tinha acompanhado, mas de qualquer forma eu estou gravando de novo. É bom que já fica registrado para pessoas assistirem futuramente assim que precisar. Eu citei sobre duas vozes dentro de nós. Eu sou o Cleidson Valência e eu tinha gravado uma live anteriormente aqui, há uns 15 dias atrás mais ou menos, e gravei alguns textos também ajudando pessoas aqui. Eu tive depressão por 2 anos e pouco, quase 3 anos, e eu imagino que tem pessoas aqui passando pelo mesmo processo. Eu acompanho diariamente o grupo aqui, as mensagens, e vejo as pessoas em crise, comentando, enfim. O último vídeo que eu gravei aqui na live, eu citei sobre você ser um quebra-cabeça. Você lembrar da imagem que você era e você tentar se reorganizar com as peças que você é agora. Você é uma peça, mas você está em pedaços. Eu citei mais ou menos isso. E essa live de hoje é 11h54, meio-dia. Eu vou ter somente 5 minutos para não cansar vocês. Eu queria deixar algo muito similar, mas falar hoje sobre duas vozes. Duas vozes dentro de nós, ok? Duas vozes dentro de nós que você sabe identificar, mas você não sabe escolher. Por que a crise? Por que a ansiedade? Por que o desespero? Porque as duas vozes clamam dentro de nós, ok? Duas vozes porque, querendo ou não, são dois cachorros que brigam dentro de nós. Um é aquele que você sabe que quer lutar pela vida e o outro que insiste que você escolha a morte, tá? Eu não sei se você tem algum credo, alguma religião, também não quero envolver isso aqui, porque o problema está aqui, não é fé, tá? Porque tem muito cristão que tem depressão. Eu, na época, estava na igreja e mesmo assim eu tive depressão. Não é a igreja que livra, é você que livra, ok? Deus te dá força para você se livrar. E eu vi pessoas comentando com o tempo aqui, porque tá em alta as notificações desses grupos de ansiedade, então eu sempre corro, tento ajudar, tento dar uma palavra de força, uma palavra de ânimo ali. E está em alta a confusão psicológica quando eu leio das pessoas, e não apenas está passando pelo processo de depressão e ansiedade, mas não está conseguindo viver dentro desse processo. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. Porque existe a ocasião de você estar dentro do processo e você está passando o processo, ok? Momento difícil da vida todos nós temos. A questão é se nós vamos estacionar... Não estou chorando, é o reflexo do aparelho aqui, tá? A questão é se nós vamos conseguir passar pelo processo ou se vamos ficar estacionado dentro dele, tá? E o processo de ansiedade, a crise de ansiedade, quando o seu corpo sente, quando o seu corpo demonstra as reações, ela é adversa e, querendo ou não, assusta demais. A situação que eu passei é a mesma que talvez a sua, aqui centenas de pessoas que aqui no grupo também está. O coração acelerado, parte do corpo gelada, formigando, a respiração muito ruim. Então todos vocês já conhecem as reações do corpo que acontecem. Agora a questão é como você vai poder driblar isso. Sem fé eu não acredito na cura. É verdade, Joyce. É esse ponto que eu quero entrar. Não a igreja em si, mas a fé dentro, a voz que clama dentro, que eu vou citar. As reações todos nós temos, ok? No vídeo passado eu citei algo muito forte sobre o quebra-cabeça, você saber filtrar o problema para você tentar aguentar o problema, tá? Porque eu vou te dar um exemplo. Quando você sai de casa, geralmente você não imagina que vai chover. Mas acontece de às vezes você está na rua e chove. Como é que você vai fazer? Tá chovendo, não tem muito o que fazer. Vai se molhar? Vai. Vai ser difícil? Pode correr de pegar um resfriado? Sim. Agora a questão é como você vai tentar bolar uma estratégia para que aquela situação difícil não venha acarretar de te trancar ali. Você precisa escapar daquilo, ok? São duas vozes que clamam dentro do homem. Duas vozes que clamam dentro do homem. Você tendo fé ou não, você sendo cristão ou não,
você acreditando em Deus ou não, você vindo de um berço evangélico ou tendo algum tipo de religião ou não, são duas vozes que clamam dentro de você, tá? Talvez você conheça essa história pela Bíblia, talvez você conheça pela novela, ou talvez você conheça por filme. Tem um trecho muito interessante, preste bem atenção na essência do que eu vou dizer, tá? Eu respeito se você não é evangélico ou não, se você é ateu ou não, respeito isso, ok? Mas preste atenção na essência do que eu vou dizer, a essência do que eu vou dizer, o pano de fundo do que eu vou dizer. Tem um trecho na Bíblia, em Mateus 3, que Jesus, quando vai se batizar, o batismo é o símbolo de uma escolha de mudança de vida, ok? Quando ele vai se batizar, a Bíblia diz que vem uma voz do céu, preste atenção na essência, vem uma voz do céu e diz assim: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Ou seja, está dizendo que se agrada da pessoa, da escolha que ele é, a pessoa da escolha que ele decidiu ser, uma pessoa boa, decidiu ser, ok? Só que um pouco mais na frente, ó, dois cenários diferentes para duas vozes diferentes. Entenda o que eu vou dizer e você vai conseguir conectar isso na situação quando você estiver com crise de ansiedade ou passando por um processo difícil dentro da síndrome que você está enfrentando, tá? Num cenário onde está tudo sob controle, vem uma voz do céu dizendo que se agrada da escolha de quem Jesus decidiu ser. Um homem decidiu ser, ok? Só que em Mateus 4, um pouco mais na frente, um pouquinho só mais na frente, vai dizer que o cenário já está totalmente diferente, tá? O cenário é um deserto, um lugar onde há necessidade, um lugar onde vai existir problema, vai existir escassez, com certeza. Só que vai dizer que quando o mesmo homem, que agora só mudou de cenário, o mesmo homem só quando mudou de cenário, ele está no meio do deserto agora e vem uma voz que agora não é de cima, é do próprio inimigo. Talvez você já leu isso, já viu em filme, já viu em desenho, novela, contando a história de Jesus. E a segunda voz, que é do inimigo, que é contra o homem em si, que é Jesus, vai dizer o seguinte: olha, se tu és realmente isso aí, que você acha que você é, transforma essas pedras em pães, ou se joga daqui, enfim. Você percebe que é a mesma pessoa, só que só pelo fato de mudar o cenário, pega isso que eu vou dizer, é a mesma pessoa, ok? Só que só pelo fato de mudar o cenário, a segunda voz que ele ouviu tentou descaracterizar a primeira voz que ele ouviu e já tem dentro dele. Você percebe que se você parar para refletir, a ansiedade abate, ok? A depressão abate. A síndrome, quando vem, abate totalmente. Eu tive quase 3 anos preso nisso e isso acabou comigo. Justo eu, ápice de uma pessoa pra cima, um up, uma pessoa sempre feliz, isso abate realmente quando vem. Só que você percebe que se você parar para refletir quem você era há uns 3 anos atrás, há uns 5 anos atrás, há uns 7 anos atrás, você não é quem você é hoje? Você percebe que antes você tinha força e agora o cenário conseguiu te mudar? Você percebe que antes você tinha garra, você tinha conselho, certo? Você tinha conselho, as pessoas te procuravam para pedir ajuda, para pedir conselho, uma palavra de ânimo. Só que mesmo assim, a pessoa que você era antes, se você parar para refletir quem você é hoje, tá alguma coisa diferente? Você percebe? Não é a mesma pessoa, é a mesma pessoa, tá? Só que o cenário conseguiu descaracterizar quem você é. Você percebe isso que eu estou dizendo? Você consegue conectar o que eu estou dizendo? É a mesma pessoa, só que o cenário conseguiu desfigurar. Essa reflexão que eu te dei é bíblica. Um cenário diferente conseguiu ecoar uma segunda voz. A primeira voz falou assim: eu me agrado de quem você é. Ou seja, eu confio em você. Eu confio que você pode ajudar outras pessoas. Eu confio que você tem palavras para dar força para outras pessoas.
Eu confio que você consegue alimentar forças em outra pessoa. Porque se você parar para pensar, você sempre fez isso. Sempre fez isso. Tanto pessoas muito próximas a você, tanto pessoas de longe. Você sempre foi forte, pô. Você sempre foi coluna. Agora você percebe que só foi o cenário mudar, a circunstância mudar, você percebe que a segunda voz ecoa dentro? Você consegue entender o que eu estou dizendo? A primeira voz diz assim, por isso que eu comecei essa live dizendo, são as duas vozes. Porque assim, a primeira voz você já tem dentro de você. Você sabe que você é forte, você sabe que você precisa viver, você sabe que você precisa alcançar e mudar a sua situação. Só que a primeira voz confirma quem você é, mas a segunda voz te traz dúvida daquilo que você já ouviu. A primeira voz, biblicamente, falou o seguinte, você é o meu filho amado, ou seja, você é aquele em quem eu confio. E a segunda voz no deserto vai dizer, se realmente você é isso aí. Pegou o que eu estou dizendo? Olha só, por que a segunda voz da dúvida, não veio quando a situação estava estável? Por que a segunda voz do desânimo, do desista, do abandone tudo, do larga tudo, desista do que você está fazendo? Por que essa segunda voz não veio quando você estava muito forte alguns anos atrás? Já parou para pensar nisso? Já refletiu nisso? Por que a segunda voz não teve peito para te encarar alguns anos atrás? Já parou para pensar? Sabe por que a segunda voz não teve peito para te encarar alguns anos atrás? Porque a primeira voz que estava dentro de você te dava a certeza de quem você é. Só que quando você mudou de cenário, e essa situação psicológica, eu entendo o que você tem. Eu entendo, eu sei as reações que você tem. Eu sei o que o seu corpo tem. Eu sei o que é isso, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, eu já passei por isso. Só que você percebe que quando muda o cenário, a voz covardemente vem te enfrentar. Amigos e amigas, eu estou querendo dizer nessa manhã, nessa tarde agora, né, 12:05, que as duas vozes sempre vai existir dentro de você. Você vai acordar de manhã como eu acordava de manhã, e a minha mente dizia o seguinte, eu não posso passar mal hoje. Eu preciso vencer. Só que horas depois, a segunda voz vivia dizendo o seguinte, olha, se você não tomar o remédio, você vai passar mal, hein? Tá chegando a hora de tomar o remédio, hein? Você tá atrasando o remédio, hein? E essa segunda voz falava tão forte na minha mente que eu passava mal. Eu tava bom, acordava bom. Só que a segunda voz vinha tão forte que me fazia passar mal. Ter a maldita crise de ansiedade. Você percebe que ela se aproveita do cenário que você está? A segunda voz, ela tenta descaracterizar a primeira. E insônia, cara, insônia. Eu perdi as contas de quantos dias eu fiquei sem dormir. Eu perdi as contas. E quando eu conseguia dormir, que falava, agora eu vou ter um excelente dia. Ó, excelente dia. A segunda voz vinha e dizia, olha, eu tô achando que hoje você passa mal. E eu passava mal. Percebe? Dentro de você são duas vozes. E entenda o que eu vou dizer. Às vezes não é o remédio que segurava, hein? Que eu tomava remédio, medicamentos e mesmo assim, depois que eu tomava remédio, falava, agora eu tô blindado com remédio. Eu passava mal. Aí eu falava, como? Isso me dava nos nervos. Como eu tô passando mal se eu acabei de tomar um medicamento? Como eu tô passando mal se eu acabei de beber o remédio? Como? A segunda voz se aproveita do cenário que você está. Eu quero que nessa tarde, aonde você está, no seu trabalho, na tua casa, eu quero que você priorize a voz que já confirmou quem você é. Talvez você olhe e fale assim, poxa, mas eu sou uma mulher vazia, um homem vazio, de poucos amigos ou poucas amigas. Você não é assim.
Todo mundo passa por um processo de peneira na amizade. De você olhar pro telefone e ficar dias e dias sem receber uma ligação. Dias e dias sem receber a mensagem. Mas isso não minimiza e descaracteriza quem você é. A única coisa que tem poder de descaracterizar quem você é, ou fazer você passar mal quando tudo está bem, é a segunda voz. Porque a primeira voz confirma que você vai vencer. A segunda voz vem para colocar dúvida e faz você passar mal. Percebe? Joyce, eu quero que você acate isso que eu estou dizendo, essa fé. De você entender essa primeira voz dentro de você. Ângela, é a mesma coisa. Segure a primeira voz quando grita dentro de você. Bom dia, Sandra, tudo bem? Acate a primeira voz que vem dentro de você. Porque a primeira voz confirma quem você é. Mas a segunda voz tenta te colocar dúvida daquilo que já está dentro de você. Você percebe que toda vez que você tiver uma crise de ansiedade, você vai querer desistir? Você vai querer olhar e falar, poxa, até quando eu vou passar por isso? Até quando? Até quando? Era a pergunta que eu sempre fazia. Hoje parece como se eu nunca tivesse isso. Eu não tenho nada. Porque assim, ó. Parece que foi um vento, sabe? Foi passando e foi. Foi difícil, mas eu precisava filtrar aquilo que me fazia mal. Percebe? Quando eu comecei a filtrar, eu comecei a valorizar a primeira voz dentro de mim. Era difícil para abrir a porta e sair de casa, porque eu imaginava que eu ia passar mal fora. Só que quando eu comecei a priorizar a primeira voz dentro de mim, eu saía, e por mais que a segunda voz tentava bater aqui é uma blindagem, aqui a cabeça de quem está tendo uma síndrome de ansiedade, uma depressão. Bom dia, Clélia, tudo bem? A cabeça de quem passa essa fragilidade psicológica tem que entender que é como um colete na prova-bala. Toda vez vai tentar bater problema para tentar furar. E você vê que é no mesmo lugar. É as mesmas palavras, é os mesmos sintomas, é as mesmas dores, são as mesmas dúvidas. Às vezes é os mesmos problemas dentro de você. Os mesmos conflitos, talvez dentro de casamento, dentro de relacionamento, com filhos, enfim. São os mesmos problemas. A questão é a voz que você vai priorizar, ok? Eu já vi pessoa na lama, sem expectativa nenhuma, vencer. Como eu já vi pessoas tendo tudo para vencer e se rendeu. Você consegue entender? O cenário, às vezes, não é nem fora de você. Porque talvez a sua casa esteja toda estabilizada. Teu aluguel pago, as contas pagas, os seus filhos formados, ou casados, ou namorando, enfim. Talvez o seu exterior, o seu lado exterior, esteja estabilizado. Só que o que está te deixando mal não é o cenário de fora. É o cenário de dentro. Percebe? É o cenário de dentro. Porque se fosse o cenário de fora, você já tinha passado mal há 10 anos atrás. E você venceu isso. Se fosse o cenário de fora, você estava dentro dessa crise há 7 anos atrás. Você venceu e passou por isso, poxa. Essa fase que você está passando é interior. Esse cenário é interior. Você percebe o que eu estou dizendo? Dentro de você existe duas vozes. A primeira confirma quem você é. E a segunda tenta desconfigurar na sua cabeça aquilo que você já ouviu na primeira. Na live anterior de 15, 20 dias atrás que eu gravei, eu falei que nós somos um quebra-cabeça. Você é uma imagem pronta, só que você está em pedaços. E se você pegar os pedaços do quebra-cabeça, misturar, chamar alguém de fora e falar monta, a pessoa vai te olhar e falar, não dá para montar. Porque eu não tenho a imagem primária. Eu não vi a imagem como é que é. Como é que eu vou começar em pedaços? Entende? Então, você é um quebra-cabeça que está em pedaços. Pedaços pequenos. Por isso que ninguém te entende quando você conta seu problema. Por isso que ninguém compreende quando você tenta expressar. Porque é pedaços de quebra-cabeça. E não monta da noite pro dia.
Compreende o que eu estou dizendo? Vai dar tudo certo, Ângela. Vai dar tudo certo, Clélia. Vai dar tudo certo. Prioriza a primeira voz. Prioriza a primeira voz. Você jamais, depois de uma crise, ou quando está começando a crise, e isso é um inferno quando começa, o coração parece que vai explodir. Não explode, mas parece que vai explodir. A primeira coisa que passa depois que aquela adrenalina vai embora é você falar assim, poxa, eu sou um lixo de pessoa. Eu sou um lixo de pessoa. Mas na verdade você não é um lixo de pessoa. O cenário está querendo modificar aquilo que você realmente é. Você é forte, poxa. Você é forte. Você é tão forte, e guarde o que eu vou dizer. Guarde bem o que eu vou dizer. Você é tão forte porque você não tem noção de quantas pessoas já foram ajudadas e acataram conselhos que você já deu. Você não tem noção, você não faz ideia de quantas pessoas você já ajudou. Mas elas fazem ideia. Você percebe que não precisa ter pessoas o tempo todo dizendo, olha, você me ajudou, mas só o fato de você ter proferido algo para ajudar, isso já foi uma semente que gera fruto. Olha só, algumas pessoas ao vivo agora, eu não preciso que esteja cheio isso aqui. Eu estou lançando a semente, uma hora ela vai dar bons frutos aonde for plantada. Você compreende que você é importante? De alguma forma você é importante? Para alguém você é importante. Para você mesmo você é importante. Para você mesmo. Guarde isso. São duas vozes. A primeira confirma quem você é. E a segunda tenta colocar dúvidas e fazer você desistir. Escolher uma delas depende de você. Porque a situação o tempo todo vai dizer, desista. Pare. Abandone tudo. E a primeira voz, talvez lá no cantinho do coração, muito baixa, e talvez não conseguindo nem expressar choro de tanta dor, vai falar assim, eu já confirmei quem você é. Talvez muitas pessoas pararam de acreditar em você porque você está fragilizado. Mas eu, Cleidson Valência, sem conhecer você, mas sabendo que é apenas um cenário que você está passando, eu confio em você. Eu sei onde você pode chegar e eu sei quantas pessoas você pode ajudar com a força que você tem dentro de você. Tá bom? Guarda isso. Solange, Ângela, Clélia, Sandra, Joyce, a todos que vão assistir isso. Guarde isso. Duas vozes clamam dentro de você. A primeira confirma que você é forte. A segunda tenta colocar dúvida e descaracterizar quem você é. Tá bom? Deus abençoe e conta comigo. Tenha um bom dia.